Estamos de volta e vamos entrevistar hoje a senadora Fátima Bezerra, do PT. Obrigada pela presença, senadora. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Daniela. É um prazer estar aqui. Bom dia aí, boa tarde aos nossos telespectadores. Vamos conversar bastante, né, senadora? Porque tem tanto assunto, é tanta polêmica. Eu queria que vamos começar, digamos, do começo. Esse né? ano de 2016 foi Pois quente, é, né? mas assim, eu sinto que desde 2013 que o negócio vem balançando, né? Uma confusão atrás da outra. A gente teve a reeleição da presidenta, né? E depois o impeachment, senadora. Como está o Brasil após todo esse caos? Na minha opinião, foi um caos completo, né? Como é que a senadora avalia esse momento político, né, do Brasil? O Brasil vai muito mal, Daniela, muito mal mesmo, né? Eu acho que a crise hoje no país, ela não é mais só no âmbito político, não é mais só no âmbito da economia. A crise também hoje adquiriu contornos claramente de crise institucional. Vocês, como jornalistas, têm acompanhado aí o conflito entre os poderes, o conflito dentro dos próprios poderes, né? O fato é que, veja bem, né? Infelizmente, os derrotados nas urnas de 2014, tendo à frente exatamente o PSDB, né? Não se conformaram com aquele resultado e no mesmo dia em que era proclamado o resultado das eleições, dando a vitória à presidenta Dilma Rousseff, naquele mesmo dia o PSDB começava a tramar o golpe, né? Ou seja, não reconheceu o resultado, pediu recontagem, entrou com várias ações, depois se utiliza do PMDB, né? Se utiliza do PMDB, porque na verdade o papel mais condenável nesse processo todo de impeachment é o PSDB. E lamentável que assim seja, porque em que pese as nossas discordâncias, divergências, mas não há como a gente aqui não reconhecer que, ao contrário do DEM, que traz no seu sangue, né, toda aquela tradição autoritária, o DEM vem da arena, do regime militar, da ditadura, mas o PSDB não, o PSDB tem sim um histórico de luta pela redemocratização do país e é lamentável que, passados 50 anos do golpe civil-militar que infelicitou o povo brasileiro, passados mais de 50 anos, minha geração, sua geração, quer dizer, assistíssemos agora um golpe parlamentar tendo esse partido como protagonista, né? Porque, rapidamente, ele se utiliza do PMDB, que, por sua vez, se presta a um papel desse, de conspirador. Michel Temer não foi eleito como vice para conspirar. Ele foi eleito como vice, né, para ter lealdade, inclusive, ao programa que ele, Dilma, foi eleito nas urnas de 2014. E estão aplicando um programa completamente diferente. Se associa dentro do PMDB ao que existe de mais sórdido também dentro da política nacional, que foi o Eduardo Cunha, a mídia monopolizada, setor empresarial, deu no que deu, um impeachment fraudulento, uma farsa, chocou inclusive o mundo, né, pela fragilidade, quer dizer, sem existência nenhuma de crime de responsabilidade. Eles tomam o poder, garantindo de que ia resolver os problemas do país. 6 meses se foram, economia piorando. A projeção esse ano é de queda de mais de 3,5%. Já há projeções bastante pessimistas também com relação a 2017. Desemprego, eles não conseguiram estancar de maneira nenhuma. Empobrecimento da população. Então, esse é o resultado, repito, da violência que foi o ato de deposição contra a presidenta Dilma. Senadora, ao mesmo tempo que acontecia o impeachment, né, e até antes disso, a gente via também, digamos que uma campanha de ódio ao Partido dos Trabalhadores, né? Porque a gente sabe que corrupção tem em todos os partidos, né? Sim. Mas foi direcionado ao PT como se o PT fosse o único que tivesse que praticasse corrupção, o único que estivesse nesse antro de corrupção. Como é que saiu o PT após o impeachment? Como é que está o partido hoje? Houve eleições municipais, o partido foi prejudicado com toda essa situação? Sem dúvida, Daniela, né? Primeiro, quando o partido, que era o partido da presidenta da República, vê
né, um golpe, uma trama urdida como essa, de desrespeito à soberania popular e, portanto, cassação de um mandato legitimado pelas urnas e com todas as consequências que se está trazendo para o povo brasileiro, que são os retrocessos um atrás do outro, a agenda de retirada de direitos. Ponto. Segundo, some-se a isso a campanha de criminalização, né, violenta, muito direcionada, não só o PT, mas os partidos da esquerda, os movimentos sociais, etc. Porque você disse bem, Daniela, veja bem, erros todos os partidos têm. Né? Nós não vamos passar aqui a mão na cabeça de ninguém. Agora, não há como desconhecer a contribuição que os governos do PT deram ao combate à investigação, ao combate à impunidade no nosso país, quando foram nos governos do PT que mais se cuidou dos instrumentos de investigação no nosso país. É a Controladoria Geral da União, a autonomia do Ministério Público, foi o governo Lula que acabou com aquela história de que o primeiro da lista, ou seja, o escolhido entre os membros do Ministério Público, não seria o nomeado pelo presidente da República. O portal, a lei do acesso à informação, o portal da transparência, para você ter uma ideia, Daniela, a própria lei da delação premiada, hoje utilizada na Lava Jato, foi aprovada pelo Congresso, sancionada pela presidenta Dilma. Então, veja bem, preciso aqui a gente dizer que não tem um partido e um governo que tenham sido mais investigados do que o PT e do que os governos do PT. E é evidente que, repito, por que a corrupção apareceu? Apareceu porque os instrumentos de autonomia do Estado brasileiro foram criados para que o Estado brasileiro tivesse essa condição de, portanto, promover a investigação, doa a quem doer. Agora, o que nós não aceitamos de maneira nenhuma é seletividade e perseguição. Isso não. Investigação, sim, até porque, repito, se tem um partido e um governo que não tem medo de investigação, são os nossos. Então, investigação, sim. Agora, seletividade, direcionamento, perseguição, não. Eu vou dar um exemplo aqui. A última eleição, o PT foi prejudicado, sim, porque nessa última eleição... Em termos de números de eleição de prefeitos, sim, de sim, claro, tivemos uma baixa, seja na escolha para prefeitos, para vereadores, em que pese aqui em Natal, é evidente que tivemos, claro, não conseguimos levar Mineiro para o segundo turno, pela beleza da candidatura de Mineiro, pelo quanto ele estava preparado para cuidar dos destinos dessa cidade. Mas, em que pese isso, é importante aqui ressaltar, nós mantivemos a cadeira na Câmara Municipal e com um detalhe, o Fernando foi reeleito, que já é o vereador, e com detalhe, a Natália, eleita pela primeira vez, uma jovem, e foi a quinta mais votada né, da nominata de 27, que, aliás, vão tomar posse hoje à tarde. Outro detalhe, pela primeira vez também no Rio Grande do Norte, a gente consegue eleger um prefeito do PT para uma cidade de porte médio, que é Currais Novos, com o vereador Dom Júnior. Mas, no geral, Daniela, sem dúvida nenhuma, o PT, a esquerda, saiu, sim, enfraquecido dessas eleições. Repito, muito em função de toda essa conjuntura que a gente está vivendo, a própria Operação Lava Jato, que é importante sim, mas ficou o questionamento quando, em pleno processo eleitoral, nos últimos 20 dias, essa operação, fazer como outro, teve como alvo né, somente o Partido dos Trabalhadores. O que a senhora vislumbra aí para o futuro, então, do partido, né? Diante dessa situação que a gente vê, da realidade de como o Brasil ficou após o impeachment, que as pessoas achavam que iria melhorar de uma hora para outra, que iria virar um país dos sonhos, né? Não aconteceu. Teremos uma eleição em 2018. O PT tem um candidato a presidente, se o ex-presidente Lula não conseguir ser candidato ou será candidato? Como é que está essa questão das eleições de 2018? Veja, Daniela, primeiro eu acho que o governo Temer não tem a menor condição de chegar a 2018. Sim, a senhora acha que vai haver uma... Esse governo acabou, não tem como, porque, veja bem, é um renúncia ou impeachment. Veja bem, porque 6 meses se passaram, o retrocesso, a PEC 55 é um escândalo, né? Tirar
o pobre do orçamento. Por quê? Porque uma proposta de emenda à Constituição trouxe um teto de gastos, uma política de austeridade, mas só quem vai pagar a conta dessa política de austeridade é a classe trabalhadora. Quando? Quando vai reduzir drasticamente os recursos para áreas sociais fundamentais como educação e saúde. Educação e saúde, só para você ter uma ideia da gravidade, eles acabaram com a vinculação constitucional, os pisos mínimos, né? Pelos próximos 20 anos, você não tem mais sequer a garantia de que, por exemplo, a educação, no mínimo 18% seria destinado. A reforma da Previdência, idem, ela tem uma lógica tão cruel, né, no que diz respeito ao direito à aposentadoria do povo brasileiro, porque não é só aumentar o limite de idade para 65 anos, que é a proposta da reforma, mas você querer que alguém, para ter direito à aposentadoria integral, além de ter no mínimo 65 anos, contribua com no mínimo 49 anos. Foi chocante, realmente. É chocante, ou seja, é por isso que está sendo chamada da PEC da escravidão. Mas o fato é que eu quero dizer o seguinte, esse governo que está aí, repito, que entrou pela porta dos fundos, a situação do país piorou, porque é um governo que padece de legitimidade e, ao mesmo tempo, a popularidade no chão, um governo onde os problemas de natureza ética se avolumam cada vez mais, vide a divulgação das delações, chamadas delações do século, que é da Odebrecht, o governo totalmente encalacrado. Em 6 meses, 6 ministros já foram demitidos. A maioria acusados por atos de corrupção. O próprio presidente da República está citado. Então, eu diria que o governo que está aí, em que pese, né, ele aparentemente está liderando, mas quem está por trás disso é o PSDB, que também está encalacrado, na Odebrecht também, esse governo não se sustenta. E eu quero dizer para você que só tem uma saída. A saída é eleição direta. Alguém pode dizer, mas Fátima, mas a Constituição não permite mais. Porque eleição direta, de acordo com o artigo 80 da Constituição, teria que o presidente ser afastado até o dia 31 de dezembro. Sim. É fato, mas é fato também que o movimento em curso para alterar a Constituição e permitir, por exemplo, que você tivesse uma eleição direta e não indireta, até porque é impensável um Congresso como esse, igualmente ao presidente ilegítimo que está aí, sem legitimidade, um Congresso como esse, igualmente ao governo ilegítimo que está aí, padecendo de problemas de natureza ética. Lembre-se que mais da metade dos integrantes da Câmara e do Senado, mais da metade estão sendo acusados, denunciados, inclusive por atos de corrupção. Portanto, a pergunta é um absurdo, um escândalo, um Congresso desse escolher um novo presidente da República. Então, isso não se sustenta. Digo, portanto, a saída direta já. O PT tem candidato? Olha, o PT tem um candidato que é Luiz Inácio Lula da Silva, em que pese ele está sendo alvo dessa caçada implacável contra ele, em que pese os processos que estão sendo apresentados contra ele, é o nosso candidato, Daniela. Nosso candidato. A última pesquisa da Datafolha, ele continua aí liderando todas as pesquisas. Né, senador? Aliás, é o que deve explicar essa perseguição contra Lula, né? Porque todas as denúncias que têm sido apresentadas contra o presidente Lula, elas carecem de prova, são muito frágeis, não tem prova absolutamente nenhuma. Mas a cada pesquisa que é divulgada, que Lula aparece bem na fita, liderando a corrida presidencial, eles enlouquecem, né? Porque por trás disso tudo, não basta só tirar a presidenta Dilma, eles querem escolher o candidato que eles vão concorrer em 2018. E evidentemente que Lula, né, é o candidato mais forte, com reais chances de retornar ao Palácio, portanto, é o nosso candidato. Agora, ao lado disso, é preciso a gente aqui dizer que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar cada vez mais para construir a unidade do campo à esquerda, do campo popular democrático, do campo progressista, seja na sociedade, seja no âmbito
dos partidos, porque do mesmo modo que a direita se articulou, ela se rearticulou e, portanto, deu o golpe que ela deu, né, cassando o mandato legitimado pelas urnas. Da mesma forma, a esquerda, o campo popular democrático, precisa ter essa consciência de que é preciso a gente ter muita união, a gente ter muita unidade. E esse movimento está em curso. Eu dou o exemplo aqui da Frente Brasil Popular. Sim. O próprio nome já fala por si só. É uma experiência uma experiência que tem como inspiração o que acontece no Uruguai. O Uruguai é um dos países na América do Sul onde a esquerda continua no poder, fruto dessa sabedoria que eles tiveram de criar uma frente ampla, né, mas com um perfil mesmo, uma frente progressista. E essa frente não é formada só pelos partidos, não é só no âmbito do parlamento. A essa frente se agregou os setores importantes da sociedade, da intelectualidade, jornalistas, os movimentos sociais, os movimentos populares. Então, eu diria que todo esse movimento de resistência democrática contra o golpe, desde 2014 que está em curso, tendo à frente a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, já é um embrião desse movimento em curso, repito, que é construirmos a unidade, devolver a soberania popular ao povo brasileiro, o voto que foi roubado do povo brasileiro através desse golpe parlamentar, para que a gente realize as eleições e retome o caminho desse país de desenvolvimento com inclusão social. Ok, senadora, muito obrigada pela sua presença. Está já o convite feito para um retorno mais para frente, para a gente conversar sobre outros assuntos, que está aqui, minha pauta não foi nem a metade. Vamos conversar, inclusive, sobre essas propostas. Com certeza. A agenda de retrocessos. Okay. Mas muito obrigada mesmo. Ok, senadora. E o programa de hoje está chegando ao fim. Agradeço a sua audiência e nos vemos amanhã às 12h30 aqui na TV Gazeta. Até lá.